Olá, essa é a aula de número 6 do curso de História do Pensamento Cristão, módulo 1, do Seminário Presbiteriano Brasil Central. O tema da nossa aula de hoje é tratar sobre a controvérsia ariana e o que, especialmente, como ela foi tratada pelo Concílio de Nicéia. O propósito dessa aula não é repetir todas as decisões doutrinárias tomadas e tratadas no Concílio de Nicéia e nos concílios chamados concílios ecumênicos posteriores do período da patrística e entrando na Idade Média. Mas é apresentar algumas informações adicionais sobre o contexto desse concílio, a sua repercussão e uma breve discussão sobre um dos assuntos dos seus cânones. Os cânones são as decisões que são tomadas no concílio. E o nosso foco, ao nos aproximarmos do concílio de Nicéia, o primeiro grande concílio ecumênico da história da igreja, é captar a grande questão que motivou a sua convocação, que é a controvérsia ariana em torno do presbítero Ário da igreja de Alexandria. Os irmãos se lembram que as perseguições chegam ao fim com as vitórias de Constantino, logo depois do período de Diocleciano. O início do século IV foi um dos períodos mais importantes da história do cristianismo. Após a perseguição de Décio e Valeriano, no ano 250 até 259, quase 50 anos de paz e extraordinário crescimento da igreja sucederam. Entre 303 e 309, a maior das perseguições sobre Diocleciano e Valério estavam em andamento. Em 313, após derrotar Galério, Constantino declarou-se cristão e publicou o Edito de Milão, dando liberdade de culto a todos os cristãos. Lembrando que o Edito de Milão não transformou a igreja em religião oficial do Império Romano. Ele simplesmente declarou a liberdade de culto aos cristãos, fazendo com que o cristianismo saísse da ilegalidade e passasse a ser uma religião chamada religião lícita, que poderia ser praticada livremente por qualquer cidadão no Império Romano. O Edito de Milão tirou o cristianismo da ilegalidade e fez cessar definitivamente o período das perseguições. A igreja se tornou livre, rica, forte e aliada do Estado. Então, houveram consequências positivas para o crescimento e para a liberdade do culto cristão, mas houveram também consequências negativas, a diminuição do nível moral na vida da igreja, a questão da bajulação e dos favores do Estado e uma completa modificação na relação igreja-Estado que se seguiu após o edito. Aqui tem uma cópia do Edito de Milão, ele não é grande, eu vou lê-lo na íntegra para os irmãos. Eu, Constantino Augusto, e eu, Licínio Augusto, venturosamente reunidos em Milão para discutir sobre todos os problemas referentes à segurança e ao bem público, entre outras disposições, e a assegurar, cremos dever regulamentar, primeiramente, o bem da maioria, que se refere ao respeito pela divindade, ou seja, garantir aos cristãos, bem como a todos, a liberdade e a possibilidade de seguir a religião de sua escolha, a fim de que tudo o que existe de divino na morada celeste possa ser benevolente e favorável a nós mesmos e a todos aqueles que se encontram sob a nossa autoridade. Esse é o motivo pelo qual cremos num desígnio salutar e muito digno, dever tomar a decisão de não recusar essa possibilidade a quem quer que seja, tenha essa pessoa ligado à sua alma à religião dos cristãos ou a qualquer outra, para que a divindade suprema, a quem prestamos uma homenagem espontânea, em todas as coisas possam nos testemunhar com o seu favor e a sua benevolência costumeiros. Assim, convém que Vossa Excelência saiba que decidimos suprimir todas as restrições contra os cristãos, encaminhadas a Vossa Excelência nos escritos anteriores, e abolir as determinações que nos parecem totalmente infelizes e estranhas à nossa brandura, assim como permitir, a partir de agora, a todos os que pretenderem seguir a religião dos cristãos que o façam de modo livre e completo, sem serem aborrecidos ou molestados. Então,
As consequências do Edito de Milão são a crescente interferência do poder político na vida da Igreja, a própria convocação do Concílio de Nicéia é uma prova disso, e a teologia saiu da obscuridade para tornar uma questão de interesse público e passa a ser discutida livremente onde for possível e desejável fazê-lo. Quais são os antecedentes, então, da convocação do Concílio de Nicéia? Constantino pretendia que o cristianismo fosse a base da unidade do império. Então, quando surge uma controvérsia e ela passa a se tornar forte entre o arianismo e a chamada ortodoxia cristã, o imperador mais do que depressa procura intervir. Ário era um presbítero da igreja de Alexandria, no norte da África, e diretor da escola catequética de Alexandria, a mesma que Orígenes e Alexandre de Alexandria haviam sido professores no passado. Ele tinha sido influenciado por Orígenes, quando chegou à conclusão de que Cristo é eternamente igual ao Pai, subordinado a este. O subordinacionismo de Cristo ao Pai foi o ponto de interesse de Ário na questão. Ele também foi influenciado por Luciano de Antioquia, na ênfase na humanidade plena de Cristo. E foi influenciado pela filosofia grega, que assevera que o Deus eterno não pode encarnar-se, pois isso implica em mudança. Se Deus é perfeito, imutável e impassível, portanto, o Logos não era divino no mesmo sentido em que o Pai era divino. Então, a base estrutural do arianismo vem do subordinacionismo de Orígenes, da ênfase na humanidade de Cristo por Luciano de Antioquia, que era da escola de Antioquia, e pela influência da filosofia grega, que Deus é perfeito, imutável e impassível, não pode sofrer. E se Cristo sofreu na cruz, então ele não é Deus, porque Deus é impassível. Assim, o ensino diário dizia que o Logos, o Filho preexistente de Deus, não era eterno. Ele foi criado em algum momento. Ele fora gerado por Deus, ou seja, criado por Deus antes da existência do tempo. O Filho criou todas as coisas após a sua própria criação. O Filho é um ser intermediário entre Deus e a criação. É nesse sentido que ele vai entender a mediação de Cristo. Ário tentava se afastar do sabelianismo, do modalismo que dizia que Deus se manifestou como Pai numa era, como Filho noutra era e como Espírito em outra era. E esse modalismo negava a distinção pessoal entre o Pai e o Filho, dizendo que os dois eram o mesmo em modos de revelação diferentes. Ele tentava se afastar do adocianismo, aquela afirmação de que o Filho era um ser humano divinizado, portanto adotado por Deus no dia do batismo de Cristo. A sua soterologia ensinava que a submissão de Cristo seria exemplo para os demais homens seguirem. Aqui então nós temos uma tabela dos principais concílios da patrística e do início da Idade Média, sendo o Concílio de Nicéia, convocado em 325 pelo próprio imperador Constantino, teve como principais decisões a condenação do arianismo, a afirmação de que Jesus é Deus verdadeiro consubstancial, homoúcios ou homúcios com o Pai. E isso vai trazer reflexo nos concílios posteriores, principalmente até o concílio de Calcedônia em 451. O concílio de Nicéia, então, ele foi convocado pelo imperador Constantino para se reunir em junho de 325 na cidade de Nicéia, na Bitínia. Hoje essa cidade se chama Iznik e fica na Turquia. Seu propósito era sanar o cisma provocado pelo arianismo dentro do cristianismo. Ário, que era presbítero em Alexandria, rejeitava a fórmula descritiva do relacionamento do Pai e do Filho na Trindade, como sendo o Filho eternamente gerado pelo Pai, que cria ser uma expressão do sabelianismo em favor de uma fórmula subordinacionista aprendida com Orígenes. Todavia, diferentemente de Orígenes, Ário passa a rejeitar a plena divindade do Filho.
Essa é uma gravura da cidade de Niceia, já nos tempos muçulmanos, porque aqui tem a meia-lua muçulmana numa mesquita da cidade. Então, o grande debate, reuniram-se 300 bispos que representavam quase todas as províncias orientais do Império e uma representação simbólica do Ocidente. O concílio foi presidido por Ósio de Córdoba, em espanhol, com a presença do imperador. O concílio não contou com atas oficiais das reuniões, mas mesmo assim é possível reconstruir um esboço das suas atividades. O grande debate dentro do concílio foi a aceitação do termo homoúcios ou homúcios, dependendo da leitura que você faz, que significa mesma substância, em detrimento do termo homoiúcios, substância semelhante. Você vai perceber que a única diferença na grafia dessas duas expressões é o i ou o iota que aparece ali no meio da palavra. Homúcios ou homoúcios quer dizer mesma substância. Homoiúcios quer dizer substância semelhante, parecida, mas não igual, não a mesma em essência. Era a primeira vez que a igreja usava oficialmente um termo não bíblico, que tinha sido retirado das escrituras, para definir uma doutrina bíblica. A palavra homúcios e a palavra homoiúcios, elas não aparecem na escritura, mas a igreja entendeu que ela representava exatamente o teor da controvérsia e qual posição deveria ser assumida. Então, boa parte do debate foi se poderia usar ou não um termo não escriturístico para definir e significar uma doutrina da escritura sagrada. E depois a briga foi então a respeito da aplicação do significado na doutrina que a igreja deveria professar. A expressão satisfazia a expressão satisfazia a igreja ocidental, que estava acostumada desde Tertuliano, 100 anos antes, a referir-se à Trindade em termos de três pessoas em uma substância, que é o que nós chamamos de monoteísmo orgânico. Guarda essa expressão porque ela é importante. O que a igreja crê em termos da Trindade é o que nós chamamos de monoteísmo orgânico. Ela era apropriada aos membros da escola de Antioquia, que afirmava a unidade do Deus Trino e titubeava quanto à distinção Pai, Filho e Espírito Santo. Contudo, não satisfazia aos discípulos de Orígenes, maioria no concílio e no Oriente, pois temiam que essa expressão, homúcios, levasse a igreja a dois extremos: uma divisão materialista da substância de Deus em três, ou abrir a porta para o monarquianismo, não distinguindo o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A fórmula foi aceita mais em função do respeito à presença do imperador do que por estarem convencidos naquele momento da sua veracidade. Segundo cita Tony Lane, teologicamente, a vitória do homúcios, ou homoúcios, foi um ataque de surpresa, não uma conquista sólida. Nicéia dividiu a igreja em dois grupos principais. Primeiro, essa é uma gravura, uma fotografia da entrada de Nicéia, hoje em dia. Primeiro, o Partido Niceno. O Ocidente, a Escola de Antioquia e alguns do Oriente, como Atanásio de Alexandria, que vai ser exilado 5 vezes por defender as decisões de Nicéia, estes estavam convencidos da plena deidade de Cristo, porém não tão convictos da eterna triunidade de Deus. O segundo partido, chamados origenistas, que eram fortes quanto à triunidade de Deus, mas menos convictos quanto à deidade de Jesus Cristo, plena divindade de Jesus Cristo. O partido niceno não negava a distinção entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo,
rejeitando dessa forma o monarquianismo, mas não eram tão vigorosos como os origenistas na defesa dessa distinção, parecendo aos mesmos serem o pessoal do partido niceno monarquianistas. Por outro lado, os origenistas não eram arianos. Rejeitavam o ensino ariano de que Jesus Cristo havia sido criado do nada, porém sustentavam que ele era inferior, subordinado, portanto, subordinacionistas ao Pai, parecendo ao partido niceno serem arianos. Segundo Tony Lane, citando pela segunda vez, este foi um exemplo clássico de duas meias-verdades confrontando uma com a outra, que era a plena divindade de Jesus Cristo, que foi a decisão de Nicéia, e a sua eterna distinção do Pai, que era o postulado de origem dos seus seguidores. As duas coisas eram verdadeiras, mas a igreja ainda não sabia sustentá-las juntas. A forma conciliatória, após cerca de 50 anos de debate, já no final dos anos 300, foi proposta por Atanásio, e o partido niceno, aceita pelos capadócios, os três capadócios, e afirmada no concílio de Constantinopla em 381. As três pessoas hipóstases do Pai, Filho e Espírito Santo, defendidas por Orígenes, são de uma substância, homúcios, um com o outro, que foi a decisão de Nicéia. Portanto, a afirmação de Constantinopla, tentando conciliar a decisão de Nicéia, foi que as três pessoas da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, são de uma mesma substância, homúcios, um com o outro. Então, nós podemos defender que há um só Deus porque as três pessoas da Trindade são da mesma substância e estão em unidade. Nós somos de substância diferente. Nós sim somos homoúcios com Cristo. Ele é homoúcios conosco na nossa natureza humana, mas nós não somos homúcios com ele na sua natureza divina. Ele é de uma natureza divina e nós somos de uma natureza humana. Ele tem as duas naturezas, mas esse é o assunto para a controvérsia que vai surgir depois, que são as chamadas controvérsias cristológicas a respeito da pessoa do Filho. Falando um pouco mais sobre o Concílio de Nicéia, pode nos parecer que esse debate esteja distante de nós e cheio de uma terminologia complicada e confusa. Porém, o ponto central é que Ário levantou um dos assuntos mais importantes da teologia e fundamental para a fé cristã. Cristo é a revelação de Deus ou ele é apenas uma super criatura por ele enviada para realizar a nossa salvação? Nicéia defendeu corretamente que a deidade de Jesus Cristo é o fundamento de toda a fé cristã. Sem ela, não há verdadeira revelação de Deus em Jesus e a doutrina da salvação é prejudicada. Então, um dos principais defensores do credo de Nicéia, ao lado dos pais capadócios, foi Atanásio de Alexandria. Deixa eu abrir esse parêntese aqui. Ele era egípcio, negro, portanto, e de pequena estatura. Teólogo habilidoso e perspicaz, escritor prolífico e de uma fé fervorosa. Ele estava presente no concílio de Nicéia como secretário de Alexandre, que era o bispo de Alexandria, em 325. Tornou-se o bispo de Alexandria em 328, 3 anos depois do concílio, aos 33 anos de idade. As suas obras pastorais e práticas as suas obras são pastorais e práticas mais do que acadêmicas ou especulativas, e as principais são sobre a encarnação do Verbo, escrita em 318, essa obra já existe em português e recomendo a sua leitura. Contra os pagãos, em 318, a vida de Antão, conhecida popularmente como a vida de Santo Antão, e a carta pascal de 367, que trata sobre os 27 livros do cânon do Novo Testamento, sendo a referência última para o fechamento do cânon do Novo Testamento. O seu principal interesse teológico era o monoteísmo e a encarnação de Cristo, e as razões para a condenação do arianismo na sua concepção eram duas. Primeiro,
que o arianismo se aproximava do politeísmo, porque embora Jesus não fosse reconhecido como Deus, ele deveria ser adorado, e isso caracterizaria então idolatria e politeísmo, uma vez que Jesus era diferente de Deus. Se ele fosse adorado, então nós teríamos adoração de Deus e adoração de Jesus. Quanto que nós, reconhecendo que Jesus e Deus são um, por causa de serem da mesma substância na Trindade, ao adorar o Filho, adoramos juntamente o Pai e vice-versa, não se esquecendo da pessoa do Espírito Santo. A segunda crítica de Atanásio ao arianismo é que ele dá a entender que a salvação vem de uma criatura, o que é impossível. Ou Deus é o nosso Salvador, ou nós ainda não estamos salvos. Deixa eu só voltar aqui a gravura para esse lugar e terminar a avaliação então, do Concílio de Nicéia. Mark Knoll, no seu livro Momentos Decisivos na História da Igreja, ele aponta que este concílio, ou ele aponta este concílio como um ponto de transição importante na história da Igreja, não somente por causa da questão doutrinária debatida, mas por causa da maneira como as forças políticas e sociais combinaram-se com a questão teológica fundamental. Após a convocação e realização desse concílio, a Igreja nunca mais seria a mesma, como de fato não foi. Então, a conclusão de Knoll a respeito das consequências do Concílio de Nicéia são as seguintes. Primeiro, a definição da natureza divina de Cristo firmou um curso para a ortodoxia cristã mantido até hoje. A grande questão da igreja é: Jesus Cristo é divino ou não? A filosofia secular tenta instigar as pessoas dizendo que nós criamos a divindade de Jesus em Nicéia. Não, a igreja não criou a divindade de Jesus em Nicéia. Ela reconheceu e quis mostrar como explicar isso para a sociedade não cristã. Nós não inventamos a divindade de Cristo. Nós a reconhecemos e a declaramos numa linguagem que seja aceitável ou pelo menos entendível ou inteligível para as pessoas não cristãs, a fim de que elas se tornem cristãs. Segundo, os cânones sobre questões administrativas e procedimento estabeleceram precedentes quanto ao uso do poder na igreja. Como eu disse, Nicéia não discutiu apenas a questão do arianismo, discutiu várias outras questões, dentre elas questões administrativas, procedimentos eclesiásticos, a fim de normatizar a vida da igreja, e isso é pouco comentado em função do assunto importante que foi a discussão sobre o arianismo. E terceiro, a maneira como o concílio definiu o relacionamento pai e filho trouxe consequências imediatas para o relacionamento igreja-estado. Jesus Cristo é o único Senhor. E isso vai ser o ponto que a igreja vai bater nessa tecla o máximo possível, chegando ao clímax no Concílio de Calcedônia, onde fica bem clara a questão de que, embora haja cooperação de igreja e Estado, a igreja é uma entidade autônoma por causa de que Jesus Cristo é o seu Senhor, acima de qualquer lei humana, acima de qualquer Estado que governe a nação ou a humanidade aqui na Terra. O ponto principal é de que a divindade de Jesus estabelece qual é o relacionamento dele com a sua igreja. É um relacionamento de culto e serviço. E não simplesmente o reconhecimento de um grande filósofo ou de um grande pensador, de um grande governador, de um grande rei. Não, ele é o Senhor de todas as coisas. Quarto lugar, a liderança de Constantino fez com que a igreja se afastasse da sua trajetória de instituição estranha e peregrina em favor das benesses do Estado. Ao receber as benesses do Estado, a igreja se fixa e com isso ela volta os seus olhos muito mais para a terra do que para a esperança do céu. E esse é um ponto nevrálgico na vida da igreja. As perguntas serão debatidas no nosso encontro virtual, mas aqui fica a aula sobre o Concílio de Nicéia e a questão do arianismo. Nosso próximo assunto serão as controvérsias cristológicas
do período seguinte da história da patrística. Deus abençoe a todos.